E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? Sábado tem Bahia e Cruzeiro. Confere? Tem Bahia e Cruzeiro. E aí, a pergunta que vem aos meus ouvidos. Será que a crise do Bahia já passou? Rapaz, tu sai Será de que nós vamos ser aquele problema, time rapaz. Eu já que te falei, no moço. sábado poderá estar Moço, chovendo pelo aí e não amor vai de jogar? Deus, moço. Sai de Quando eu falo não vai problema, jogar, não é rapaz. literalmente que A não fala não vida vai tua é jogar, é caçando um ficar pisando em problema, ovos. meu irmão. Tu é o atrupiço, velho. Será que a torcida esqueceu o que passou? Caminhando próximo a ser eliminado? Copa do Brasil? Será que o clima torcida e jogador e o clube está bem já? Será que aquele empate no final, com aquela vibração, aquela raça contra o São Paulo, trouxe a esperança de que nosso time vai viver novos horizontes? Essa pergunta a gente deixa lá no ar, não é isso? Mas você deve, que me acompanha aqui, sabe muito bem que eu sempre digo que eu prefiro quando o Bahia joga com um time que nacionalmente todos dizem que é bom, do que aquele que nacionalmente todos dizem que é ruim, independente da posição na tabela. Independente se o Cruzeiro está lá embaixo, ou se o Remo está lá em cima, eles vão continuar dizendo que o time do Remo é isso, que é aquilo, e que o time do Cruzeiro é esse e aquele. Não é assim? Eu acho que dentro de uma competição, cada time vive a sua fase. E é por fase que você se apresenta. Tem ano que o time é campeão, tem outro ano que o time está lá embaixo. Então é equivalente à fase de campeonato. O Cruzeiro pode não estar bem, mas não está tão distante. 2 vitórias do Cruzeiro, ele bate no topo da tabela, briga lá por cima também. Então é um campeonato de altos e baixos. E trabalhando no altos e baixos, a gente tem que pensar que o nosso time também vive altos e baixos. E que em determinado jogo nós vamos encontrar um adversário que naquele momento do jogo está frágil, mas nunca fraco, mas nunca galinha morta, para que o time do Bahia entre em campo não acreditando nessa possibilidade de que aquele time é um time forte. E quem vai fazer o resultado ou dar a gente a esperança no jogo é o bom andamento do Bahia, independente da fase do outro. Não é pelo nome do outro que a gente se impõe. E o outro, porque não tem nome nacional, a gente pisa em ovos. Então o Bahia que vai pegar o Cruzeiro dentro de casa, o Cruzeiro esse, que é o 15º na tabela com 16 pontos e já 14 jogos. Mas se eu fazer uma comparação agora entre os últimos 5 jogos do Cruzeiro e os últimos 5 jogos do Bahia, o Cruzeiro está na frente. O Bahia nos últimos 5 jogos somou 5 pontos. E o Cruzeiro nos últimos 5 jogos somou 9 pontos. Então, apesar do Cruzeiro estar lá embaixo da tabela, mas ele tem pontos mais do que o Bahia nos 5 jogos, quase o dobro. O Bahia tem 5, ele conquistou 9 nos últimos 5 jogos. E isso tem que deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Isso são rendimentos do clube, que apesar de estar na parte baixa da tabela, os seus atletas psicologicamente entendem que talvez um momento ruim esteja passando. Apesar da demonstração na tabela, ele está lá embaixo. Tá certo? E aí, quando eu pego os últimos 5 jogos de alguns times,
exceto o Palmeiras e o Flamengo, todo o restante, Fluminense, pra você ter ideia, São Paulo, Atlético Paranaense, Bahia, eu vou tirar o Bragantino, que tem 9 pontos em 5 jogos, mais o Coritiba, o Vitória, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Vasco da Gama, o Grêmio, todos eles somaram menos pontos do que o Cruzeiro. Então, isso é estratégia, é matemática. Então, é certo os que estão acima dele, o Cruzeiro é o 15º, mas é certo três times, o Bragantino, Palmeiras e Flamengo, é certo esses três fizeram a quantidade de ponto que fez o Cruzeiro. Os outros fizeram menos do que 9 pontos nas últimas 5 rodadas. E todos os clubes, exceto os 3 que eu falei, Flamengo, Palmeiras e Bragantino, todos os outros 17 clubes, 16 por causa do Cruzeiro, né? 3 com o Cruzeiro, 4 com ele. Então, todos os outros 16 clubes fizeram menos pontos do que o Cruzeiro. Isso é um recado. O Cruzeiro fez 9 pontos nos últimos 5 jogos e 16 clubes não fizeram 9 pontos em 5 jogos. É certo que eu já falei, Palmeiras, Flamengo e Bragantino que fizeram. Bragantino fez 9, igual ao Cruzeiro. Já Flamengo fez 12, já Palmeiras fez 11. E o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, fez 9 pontos. Ganhou 3 e perdeu 2. Então, para você ter ideia, que essa avaliação matemática que eu fiz aqui agora é um indicativo de que, apesar de estar como 15º colocado na tabela, o Cruzeiro não está preocupado se ele é o 15º nesse momento. Até porque, entre os 20, ele está melhor do que 16 na pontuação nos últimos 5 jogos. E que se cuide o Bahia e não venha com conversa de gramado molhado ou tempo frio ou gramado pesado. Certo? Porque vai pesar para a orelha dele. Então, atento para tudo isso. Se não acompanhar isso, meu amigo, aí fica difícil. Certo? E o Bahia comemorou os 3 anos de SAF no dia de ontem, segunda-feira. E com diversos títulos e com diversos avanços. A gente cobra um título nacional, o momento vai chegar, nacional e internacional, mas na estrutura geral dos 3 anos, o Bahia conseguiu feito que não conseguiu anos nenhum. 3 campeonatos de baiano feminino, 1 a 2, e no masculino 2 títulos baianos, os 3 anos, e uma Copa do Nordeste. E na base, 2 campeonatos baianos sub-15, 2 campeonatos baianos sub-17 e 3 campeonatos baianos sub-20. Além de figurar alguns jogadores na seleção brasileira, como Jean Lucas e Luciano Juba, que está sendo acompanhado de perto. Particularmente, eu não quero que ele vá. Particularmente, eu não quero que ele vá. Certo? É um cara que está se destacando muito bem. Quero que continue no Bahia. E esquecer esse negócio de seleção, que me desculpe, eu estou pouco me lixando para a seleção. Nem me pergunte quem é quem nessa seleção, que eu não quero nem ouvir falar. Ah, você vai acompanhar o jogo da seleção? Oh, não tenho peste, nada para fazer. Eu vou acompanhar. Estou lá, acompanhando. Ah, você vai torcer contra? Claro que não. De problema, rapaz. Mas eu vejo um bocado de jogador aí tirando perna de pau. Pelo amor de Deus, moço. Só porque está pelo sul ou está lá fora na Europa, é o jogador craque da seleção. É caçando problema, meu irmão. Tu é o atropelo. Agora, quando está no norte e nordeste, são jogadores bons de bola, não é olhado. Tá certo? Então, não posso ver uma seleção que se diz escolher os melhores, mas não são os melhores. São aqueles que interessam a determinado clube, ou empresários, ou técnico de futebol. Um abraço a todos, obrigado, e retornaremos com outro bate-papo. Certo?